Trump está a fazer algumas ações dispararem mais de 100%. Fui analisar todos os setores e todas as empresas onde isso aconteceu e acho que descobri um padrão. Vou revelar 4 setores que podem ser os próximos a beneficiar com medidas de Trump. Durante o primeiro mandato, Trump publicava um tweet, que na altura era tweet, sobre uma empresa e a ação mexia, subia ou descia. Casos como a Boeing, Lockheed Martin, Toyota, Nordstrom, todas foram alvo de tweets de Trump. Mas foram apenas movimentos muito curtos. Depois voltou tudo ao normal. Agora a situação é bastante diferente. Neste segundo mandato, já não estamos a falar apenas de tweets ou de X, estamos a falar que o próprio governo americano está a colocar dinheiro em empresas privadas e isso está a criar grandes oscilações no mercado. Ou seja, eles estão a dar contratos, garantias de preços, financiar setores, fábricas e, em alguns casos, tornam-se efetivamente acionistas dessas mesmas empresas. O maior caso que tornou esta mudança mais evidente foi o da Intel, a indústria dos semicondutores. São provavelmente uma das tecnologias mais estratégicas do mundo aos dias de hoje. Carros, telemóveis, sistemas de defesa militar e data centers, tudo precisa de chips. Mas grande parte da produção de chips, mais avançada, continua a estar dependente da Ásia, o que para os Estados Unidos representa um risco muito grande. Foi precisamente por isso que decidiram dar um apoio governamental à Intel, em troca de 10% de participação na empresa. Desde o anúncio, a ação já subiu mais de 300%. E é por isso que, para identificarmos as próximas oportunidades, convém estudarmos bem os motivos que levaram a que isto acontecesse. Perceber porque é que o governo entrou na Intel. Primeiro, porque havia uma grande dependência externa. Segundo, porque havia uma grande importância estratégica neste setor. E terceiro, porque a produção americana era insuficiente. Então havia uma necessidade de fazer o reshoring, trazer de volta a produção para dentro do país. Daqui a pouco vou revelar 4 setores que eu considero serem as próximas grandes oportunidades de investimento. Mas primeiro vamos continuar a ver os casos para ver se há então ou não um padrão. O segundo caso. Imagina um F-35, ou um drone militar, ou um míssil, ou um carro elétrico. Todas têm uma coisa em comum. Todas precisam de ímãs. E para produzir são necessários terras raras. E qual é que é o país que domina este setor? A China. E é precisamente por isso que o governo americano decidiu apoiar uma empresa em específico, a MP Materials, ticker MP. Esta controla a Mountain Pass, uma das principais minas de terras raras dos Estados Unidos. E lá está, por considerar estrategicamente importante, o Pentágono tornou-se um dos maiores acionistas desta empresa, através de um investimento de centenas de milhões de dólares. Para além disso, garantiu também um preço mínimo para determinados materiais durante vários anos. Ou seja, o governo está literalmente a tentar criar condições económicas para que esta cadeia de produção exista nos Estados Unidos de forma lucrativa. De repente, uma empresa que era pouco falada tornou-se uma peça estratégica da produção industrial americana. Desde o anúncio, a ação já subiu mais de 100%. E, neste caso, também identificamos os motivos. Havia uma dependência externa da China, havia uma grande importância estratégica e a produção americana era insuficiente. Exatamente os mesmos motivos que levaram a apoiar o setor dos semicondutores. Das 4 oportunidades que eu identifiquei, há uma que é muito semelhante a esta da MP Materials. E o Pentágono já começou a meter algum dinheiro nesse setor. Já lá vamos. Então, depois dos chips e dos ímãs, Trump avançou para outra tecnologia, completamente diferente. A computação quântica. Em 2026, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos anunciou um apoio de 2 bilhões de dólares no sistema americano, no short scale, que são, em Portugal, 2 mil milhões, de incentivos para 9 empresas ligadas a este setor. A IBM recebeu a maior fatia. Depois seguiu-se a Global Foundries, ticker GFS. Esta é uma foundry, ou seja, produz chips para outras empresas. Depois a D-Wave, ticker QBTS, a Rigetti, RGTI, a Inflection e a NFQ, a Quantinuum, QNT, que são todas as chamadas pure plays, ou seja, são especializadas em computação quântica, e depois também deu alguns apoios a empresas não cotadas, como a Atom Computing, a Dirac e a PsiQuantum. E novamente aqui encontramos exatamente a mesma lógica, o mesmo padrão. Os Estados Unidos consideram que a computação quântica é demasiado importante para depender de outros países. Um computador quântico, no futuro, poderá vir a ser tão poderoso que não só representará uma vantagem económica, como também se pode tornar uma ameaça à própria encriptação utilizada por bancos, governos e infraestruturas críticas governamentais.
e os Estados Unidos querem se preparar para isso. Algumas destas ações já subiram mais de 100% desde o anúncio. O quarto caso aconteceu na sequência da infeliz guerra na Ucrânia. Os Estados Unidos perceberam a importância que um determinado setor dentro da guerra tinha na chamada guerra moderna: os drones. Um simples e pequeno drone é capaz de destruir milhões de dólares em equipamento militar do inimigo. E os Estados Unidos perceberam que estavam a ficar atrás da China. A China estava muito à frente no que toca à produção de novos equipamentos de drones. Por isso, a administração Trump começou a colocar os drones no centro da estratégia da defesa americana. Rapidamente surgiram notícias de que o Pentágono estava em negociações para financiar diretamente várias empresas do setor. Uma delas é um caso muito curioso, é a Unusual Machines, a ticker UMAC, que faz componentes para drones. E é especialmente interessante porque o filho, Donald Trump Jr., é um conselheiro da empresa desde 2024. Mas há outras empresas que também receberam algum incentivo. A Red Cat, ticker RCAT, que faz pequenos drones, a Kratos, KTOS, que faz drones autónomos mas maiores, a AeroVironment, que é ticker AVAV, e a Ondas, ONDS. Todas elas já subiram muito em bolsa desde o anúncio, mas mais uma vez aqui identificamos o tal padrão: dependência externa, importância estratégica e uma produção americana insuficiente. Este padrão que nos levará às tais 4 oportunidades que vamos falar de seguida. Todas estas tecnologias que temos vindo a falar, fábricas e tecnologias de AI, requerem energia. E os Estados Unidos perceberam há algum tempo que, segundo eles, a melhor forma de a produzir é pela via nuclear. Em maio de 2025, Trump assinou 4 ordens executivas destinadas a acelerar a indústria nuclear americana. Mas, mais recentemente, em junho de 2026, o Departamento de Energia anunciou um programa de financiamento de 17,5 bilhões de dólares, ou 1.000 milhões em Portugal, destinado a acelerar novos reatores nucleares. Eles querem ter 10 novos reatores até 2030. Mas como não basta apenas os reatores, é preciso combustível que alimenta a produção de energia nuclear, o chamado urânio. O governo decidiu também colocar bilhões destinados ao enriquecimento do urânio. E aqui encontramos empresas como a Centrus Energy, ticker LEU, empresa que enriquece urânio para combustível nuclear, a Cameco, CCJ, uma das maiores mineradoras de urânio do mundo, a OKLO, Oklo, empresa que desenvolve pequenos reatores nucleares modulares, e a NuScale, SMR, outra empresa de pequenos reatores nucleares. A Centrus é particularmente interessante porque já recebeu alguns contratos do governo americano para aumentarem a produção de combustível nuclear. Isto não significa que todas estas empresas que estamos a falar vão subir em bolsa ou que estejam baratas. Significa apenas que Washington olha para certas indústrias e que Wall Street repara e reage. Chegamos então ao último caso, antes de apresentarmos as tais 4 oportunidades. Este é capaz de ser o caso mais estranho de todos. E é num setor pouco esperado, o setor dos mísseis. Pois é, o Pentágono anunciou um investimento de aproximadamente 1 bilhão de dólares, ou 1.000 milhões, na divisão de uma empresa da L3 Harris, LHX. A estrutura do negócio permite ao governo receber participação na eventual nova empresa que a L3 Harris irá criar. Ou seja, o governo americano poderá literalmente tornar-se acionista de uma empresa dedicada a sistemas de propulsão para mísseis antes sequer de ela ter lançado IPO. Chips, drones, computação quântica, energia nuclear, mísseis, todas fazem parte da mesma estratégia: reduzir a dependência externa, aumentar a produção americana e proteger tecnologias consideradas essenciais para a segurança nacional americana. E há um país que aparece constante nesta história: a China. Os Estados Unidos e a China estão literalmente numa corrida pela liderança. Quando os Estados Unidos identificam uma indústria estratégica, onde estão demasiado atrás ou dependentes do exterior, especialmente da China, o governo de Trump tenta trazer toda a cadeia de produção de volta para os Estados Unidos, o chamado reshoring. E quando isso não acontece de uma forma demasiado rápida, os Estados Unidos começam a colocar dinheiro. Então procurei várias indústrias nos Estados Unidos em que eles continuam demasiado dependentes do exterior, onde existe uma importância estratégica, onde Trump já possa ter começado a dar sinais de ter algum interesse. E então encontrei 4. Vou começar pela que eu considero menos semelhante, mas também igualmente importante, e chegar até àquela que para mim tem um padrão mais evidente. A primeira oportunidade que eu acho possa ser muito interessante é na indústria farmacêutica. Mais especificamente nos APIs, os Active Pharmaceutical Ingredients, os ingredientes ativos.
Hoje em dia, muitas fábricas americanas só fazem a etapa final, que é misturar e embalar e depois vender. Mas o ingrediente ativo em si vem sobretudo de dois países, China e Índia. E mesmo os que vêm da Índia, antes vieram da China. Quase 70% do que a Índia vende em APIs vem da China. Na eventualidade desta guerra comercial aumentar, os Estados Unidos não se podem dar ao luxo de deixar uma cadeia tão importante como a farmacêutica ficar dependente do seu principal inimigo. E é por isso que já meteu em vigor uma tarifa de 100% sobre APIs e medicamentos importados para os Estados Unidos. Aqui com uma ressalva que as empresas que se comprometerem a investir em fábricas e aumentar a produção de APIs nos Estados Unidos ficam com uma taxa transitória durante alguns anos de apenas 20%. E a indústria recebeu a mensagem. Empresas como a Pfizer, Eli Lilly, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Novartis e outras já começaram a anunciar novas fábricas e investimentos de milhões dentro do território americano. Neste caso, eu não acho que sejam estas empresas que vão ser as grandes beneficiárias. Antes, pelo contrário, porque as suas margens eu acho que vão contrair um pouco. Para mim, o verdadeiro upside, o verdadeiro interesse está provavelmente nas empresas mais pequenas, aquelas que são especializadas, que vão ser contratadas para construir e operar essas novas fábricas, as chamadas CDMOs, que são empresas que fabricam medicamentos e ingredientes por contrato para outras farmacêuticas. E aqui, até agora, encontrei um bom candidato, a Amphastar Farmacêutica. O ticker é AMPH. É uma farmacêutica de média dimensão especializada em medicamentos injetáveis genéricos como a insulina, da qual muitos hospitais dependem diariamente e que, nos anos recentes, até sofreram uma grande escassez. Inclusive, esta empresa anunciou que vai quadriplicar a sua capacidade produtiva ao longo dos próximos 3 a 5 anos. Este investimento será feito com dinheiro próprio, o cash flow operacional, o que para mim é um sinal de muita força financeira da empresa. Daí suscitar o meu interesse. Até agora só descobri esta empresa, mas se conhecerem mais alguma, escrevam nos comentários, que eu estou muito interessado. Agora passamos para a segunda oportunidade. Aquela onde os Estados Unidos já foram uma potência mundial, mas que hoje estão a perder muito terreno. É a construção naval. Na construção naval comercial, a diferença entre a China e os Estados Unidos é impressionante. A China já comercializa 55% de toda a tonelagem mundial e os Estados Unidos não chegam nem a 1%. E apesar dos Estados Unidos continuarem a ser uma potência na construção naval militar, eles começam a enfrentar um grave problema de capacidade. A China hoje em dia constrói uma base industrial naval a 1/5 da velocidade, enquanto os estaleiros americanos enfrentam continuamente atrasos e limitações de produção. Para mudar isso, Trump já assinou uma ordem executiva chamada Restoring America's Maritime Dominance. E o dinheiro começou a aparecer. Em março de 2026 foram anunciados 500 milhões de dólares para modernizar portos e infraestruturas marítimas. E em julho, mais de 2 bilhões ou 1.000 milhões. Além disso, as empresas estrangeiras estão a tentar comprar e expandir estaleiros americanos. Que empresas é que podem beneficiar? Há uma muito óbvia. A Huntington Ingalls Industries, ticker HII. É o maior construtor de navios militares dos Estados Unidos. Mas também temos a General Dynamics, que é um conglomerado de defesa, composto por várias empresas ligadas ao setor. Pensamos então para a terceira oportunidade, aquela que para mim mais se parece com a indústria da MP Materials. Existe um metal que é essencial na construção de navios, de aviões, de mísseis e de equipamento militar. O titânio. Pois é, e os Estados Unidos querem aumentar a capacidade doméstica desta cadeia. Aqui encontrei uma empresa muito pequenina que eu acho que pode vir a beneficiar. Hyperion X, IPX. Esta empresa está a desenvolver produção de titânio dentro dos Estados Unidos, utilizando matérias-primas e também alguma reciclagem doméstica. E já começou a receber algum apoio governamental. Em julho de 2026, recebeu 6,6 milhões, num programa ligado à expansão, lá está, da produção americana de placas e de componentes de titânio para aplicações militares. Portanto, a empresa já foi sinalizada pelo governo dos Estados Unidos. Pode vir a receber mais dinheiro, portanto, eu estou a olhar para ela. Mas atenção, a IPX é uma empresa muito pequenina e tem um risco maior associado. Inclusive, tem vindo a perder valor na bolsa. Nada garante que venha a subir, é simplesmente uma que eu estou a acompanhar. Chegamos então ao último caso. Aquele que para mim é o mais interessante dos 4. E, curiosamente, é o que praticamente todas as empresas precisam. Ou seja, Intel, os semicondutores, precisam. Data centers, precisa. A energia nuclear, também. E as novas fábricas, também. Todos estes setores precisam de uma rede
elétrica. E é aqui que reside o problema. A infraestrutura elétrica americana está muito envelhecida e vários componentes, como transformadores, subestações, linhas de alta tensão, todos estão muito velhos e datados. Em abril de 2026, Trump declarou explicitamente que os componentes da rede elétrica americana passariam a ser essenciais à defesa nacional. Isto ainda não é um investimento direto numa empresa específica, mas faz lembrar o padrão que vimos em todo o vídeo anterior. E quais são as empresas que podem ser mais impactadas se efetivamente os Estados Unidos começarem a investir mais dinheiro? As que eu mais gosto são a GE Vernova, ticker GEV, fabricante de equipamentos para redes elétricas, como os transformadores, a Eaton, ticker ETN, fabricante também de equipamento elétrico e de energia, e a PWR, que é uma empreiteira que constrói e moderniza linhas e subestações elétricas. Todas elas têm uma exposição enorme à infraestrutura elétrica americana. E é por isso que eu acho que no futuro elas têm um grande potencial se os Estados Unidos começarem a injetar mais dinheiro neste setor. Ou seja, agora conseguimos perceber que Intel, MP Materials, Quantum, drones, nuclear, mísseis, minerais críticos não são simplesmente pumps aleatórios provocados por uma frase de Trump. Não. Existe uma política industrial por trás. Produzir mais dentro dos Estados Unidos, reduzir dependência externa, especialmente da China, e garantir acesso a tecnologias e materiais considerados estratégicos e, quando necessário, usar o próprio governo para acelerar esse processo. E é por isso que daqui para a frente vou estar muito atento a estes 4 setores: construção naval, APIs e farmacêutica, titânio e infraestrutura elétrica. Mas, atenção, não significa que todos sejam bons investimentos, nem que as empresas que eu mencionei serão boas ou irão crescer no mercado. O que estamos aqui apenas a fazer é tentar perceber uma coisa antes do mercado. Para onde é que pode ir o dinheiro? Porque se este padrão continuar, provavelmente não vimos o último pump de Trump. E quando o próximo surgir, eu quero estar pronto e vou falar dele aqui, de certeza. Portanto, se quiserem continuar a acompanhar esta série, já sabem. Subscrevam, partilhem, façam gosto. Mas já sabes, este conteúdo é exclusivamente educativo e lúdico, não constitui aconselhamento financeiro. E não comprem nada só porque ouviram aqui alguém a falar nas redes sociais. Nem aqui, nem a lado nenhum.